pessoas precisam de oração. Por isso eu lhe pergunto, você pode orar por mim? Fique conosco nos próximos minutos a respeito deste assunto. Seja bem-vindo em mais um Devocional Palavra que Transforma. Estamos numa série de reflexões a respeito do tema Você pode orar por mim? Precisamos de oração. Você precisa, eu preciso, todos precisam. Hoje, no último dia, quero tratar com você um assunto que diz respeito ao nosso pensamento quanto à pessoa que pede oração. Nós olhamos para as Escrituras e identificamos vários versículos sobre oração. Como orar, como pedir oração, como orar por outra pessoa. Vários versículos que o Senhor Deus nos ensina da necessidade de uma oração. Por quê? Uma oração é uma conversa com Deus e quando eu converso com Deus, eu coloco as minhas súplicas, as minhas necessidades no altar do Senhor. Mas é preciso que eu fale ao Pai, Senhor, que seja feita a Tua vontade, como Jesus suplicou a Deus no contexto em que ele vivia, mas ele disse que seja feita a Tua vontade. Então, numa oração, nós precisamos trazer Deus para a nossa necessidade. O Senhor é quem sabe os pensamentos que tem a nosso respeito e estes pensamentos são sempre pensamentos para o bem e nunca para o mal. E que debaixo dos céus há um tempo determinado para todas as coisas e um propósito. Então, quando eu passo por uma situação de alegria ou de tristeza, assim como meu irmão, a outra pessoa também pode passar por uma situação de alegria ou de tristeza, uma situação de ensinamento, uma situação de deserto, mas tudo envolve a vontade perfeita de Deus e os propósitos que Ele tem para a minha vida e para a sua vida. Mas, como passar por tudo isso, nós precisamos de oração. Precisamos orar ao Pai individualmente, mas há momentos em que eu posso e devo pedir oração, ajuda de oração de uma pessoa e dizer, você pode orar por mim, você pode orar pela minha causa, ou você pode orar comigo. Então nós precisamos dessas pessoas ao nosso lado para que sejam nossos parceiros em oração, mas nunca deixemos de ser parceiras de Deus nos momentos de oração. Não é o que eu quero, o que eu desejo e o que eu penso, mas o que o Senhor deseja e pensa sobre aquela situação. Falar, Senhor, então me conceda forças para passar por isso. E no livro de Efésios, Paulo escreve essa carta a este povo. E ele diz no capítulo 3, a partir do versículo 14, que diz assim: Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito Santo no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigado e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que exerce todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos e pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse, glória na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, por todo o sempre. Amém. Uma oração de Paulo a este povo. Então ele diz que ele se coloca de joelho a este povo. Então Paulo, um homem separado por Deus, onde quando ele teve o encontro com Jesus Cristo para levar o Evangelho, levar as boas novas, levar a salvação para um povo que não conhecia Deus. E Paulo então diz que se coloca de joelho por eles. Então um homem que muitos poderiam olhar para ele e dizer, este não precisa de oração, ele é quem é o nosso intercessor. Mas pensar assim é um pensamento equivocado, porque precisamos da oração de um dos outros, um ajudando o outro para que continuemos a caminhada.
Paulo, neste momento, ele fala sobre se colocar de joelhos por aquelas pessoas para que estes entendessem o amor de Deus na vida deles. Então, quando você me pede oração ou quando eu lhe peço uma oração, precisamos colocar a vontade de Deus no nosso pedido, como Paulo fez aqui, para que aqueles recebessem mais abundantemente, além daquilo que pediam e pensavam. Então, nossa oração fala: Senhor, coloque a tua vontade. E Paulo era este homem que intercedia por este povo. Mas este mesmo Paulo era um homem que pedia oração às pessoas, que o cobrissem de oração, o cobrissem de intercessão, para que ele continuasse a caminhada, para que ele continuasse o propósito de Deus na vida dele, que era levar a palavra de Deus às pessoas. E no livro de primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, quando este mesmo Paulo ensina aquelas pessoas sobre uns aos outros, para que as pessoas sustentassem umas às outras em ânimo, em consolação, em amor. Este mesmo Paulo que ensina é o mesmo Paulo que pede oração. E no capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, no versículo 25, ele diz: Irmãos, orai por nós. Paulo estava acompanhado de outros discípulos e este mesmo Paulo pede oração. Muitas vezes você pode olhar para uma pessoa e dizer: essa pessoa não precisa de oração porque ela tem um relacionamento de intimidade com Deus muito maior do que o meu. Então isso é um pensamento equivocado. Aquela pessoa que ora por você é a mesma pessoa que também precisa da sua oração. Olhe para aquela pessoa, e se o Espírito Santo falou ao teu coração e disse: ore por ele, ore por ela, ore por essa cidade, por essa nação, por essa empresa, ore pelas escolas da sua cidade, ore pelos hospitais, pelas pessoas que ali trabalham. Não deixe de interceder, porque pode ter alguém que esteja em súplicas com Deus dizendo: Senhor, me mostre alguém para orar comigo ou orar por mim, porque eu passo por uma tristeza no coração, eu passo por uma situação que muitas vezes as pessoas não sabem, mas a situação está ali no coração. E essa também precisa de oração. E Paulo continua na carta de 2 Tessalonicenses, também nesta mesma súplica, e diz assim no capítulo 3, a partir do versículo 1: No demais, irmãos, rogai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também o é entre vós. Então Paulo novamente pedindo oração ao povo para que eles conseguissem cumprir o propósito de levar a palavra de Deus. E continua no versículo 2: E para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos, mas fiel é o Senhor que vos confortará e guardará do maligno. Então Paulo dizendo para que nós consigamos cumprir os propósitos, por favor, ore por nós para que sejamos livres dos homens maus, porque nem todas as pessoas estão no mesmo pensamento. Então aqueles que são contra os pensamentos de Deus, eles podem vir com maldade. Então nos cubra de oração. Precisamos orar um pelos outros. Paulo nos ensina muito isso em suas cartas. Jesus nos ensina, Deus nos ensina. Então, que você seja essa mulher, uma mulher disposta a orar por outra pessoa. E também uma mulher que não tem vergonha, que não tem barreiras para pedir oração a alguém por você. Mas que seja uma pessoa temente a Deus, uma pessoa que vai orar por você com propósito, ou seja, com a vontade de Deus estabelecida nesta oração, porque não é o que queremos, mas o que Deus deseja para a nossa vida, porque o que queremos é andar no centro da vontade do Pai. Fico com esses 4 momentos, 4 partes de reflexão dessa série. Você pode orar por mim, e se você desejar, coloque o seu pedido de oração nos comentários. Existe um grupo de mulheres orando por você. Então, se Deus te direcionar, não tenha medo, coloque o seu motivo de oração, coloque, por favor, ore pela minha família, ore pelo meu trabalho,
me ajude a orar pelos meus filhos. Coloque a petição, o clamor, a sua necessidade. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.